Bom dia, pessoal. A gente vai começar agora a nossa aula de cálculo 2 sobre integral definida. Integral definida não, integral dupla. Só que antes de a gente chegar na integração dupla, eu quero falar um pouquinho sobre a integral definida, fazer uma revisão para vocês conseguirem entender conceitualmente. As duas coisas estão interligadas, então eu acho que vale a pena a gente fazer uma retomada do conceito de integral definida. Então, assim, no cálculo 1, a gente trabalha com uma função de uma variável. Então, seria uma função que a gente chama de y, que está em função de x, que é variável independente, né? E aí, assim, aqui está a curva, f de x, e dado o intervalo AB definido, então é definido o intervalo para o x, então esse intervalo faz parte do domínio da função, eu consigo determinar qual é a área dessa região que está abaixo da curva da f de x. Como que eu faço isso? Por meio de aproximação. Então, a gente vai pegar e vai particionar o intervalo AB e vai conseguir fazer uma aproximação dessa área. Então, a ideia de integral definida, ela surge do limite, quando a gente pega essas partições que a gente faz do eixo x e começa a deixar ela cada vez maior, o número de partição, onde os intervalos acabam tendendo a ser cada vez menores, e aí a gente tem uma aproximação da área, tá? Então, o que a gente faz? A gente pega o intervalo AB e particiona ele. O que é particionar? É repartir em vários pedacinhos. Quanto maior o número desses pedacinhos, melhor vai ser a aproximação que a gente vai ter da área, certo? Esses intervalos a gente chama de delta x, xi, onde se i ele é variável, então dependendo da posição que ele se encontra, né? Então seria delta x1, delta x2, delta x3, assim por diante, né? E aí, se eu tiver essa base aqui, que seria o delta x1, que seria a diferença desse segundo ponto com o primeiro, né? Então, isso para todos, né? Pega o final menos o inicial, eu vou ter essa distância pequena entre um ponto e outro da partição. Ele vai ser como se fosse a base do retângulo, e se eu calcular a função nesse ponto esse x final aqui, eu vou ter a altura desse retângulo. Então, assim, como que eu vou calcular a área? Eu vou pegar a área do retângulo, que seria base vezes altura, então seria delta x, e pela altura da função calculada no ponto xi, e vou multiplicar os dois, e eu vou ter a área de um retângulo. Se eu fizer isso para todos e somar todas as áreas desses retângulozinhos, eu vou encontrar uma aproximação para a área abaixo da função, certo? Isso a gente chama de soma de Riemann. Então, olha só, o somatório de cada área daqueles retângulos, então, base vezes altura, então, essa anotação FC1 delta x1 seria a área de cada retângulo, então, seria a base vezes a altura de cada retângulo. Se eu somar todas elas, eu posso escrever isso no formato de um somatório, para ficar mais compacto, né? Então, apenas uma anotação aqui, que é a questão do somatório. Esse i, quando eu escrevo em forma de somatório, esse i vira um índice de interação, e que ele varia de 1 até n. Então, a gente vai acabar mudando. Na verdade, é essa a ideia aqui, ó. O i vale 1, depois vale 2, depois vale 3, até chegar no n. Então, ele acaba sendo variável aqui. Ele vai contando de 1, ele é como se fosse um contador. Ele vai de 1 em 1 até chegar ao final do número de partições. Então, esse somatório que a gente tem, que a gente chama de SN, ele é a soma de Riemann, ou soma riemanniana, da função. E a gente define isso quando a gente pega esse intervalo delta x e aproxima de zero. A gente faz isso para aproximar esse carinha aqui de zero, a gente aumenta o número de partições. Então, a gente faz com que o número de partições tenda para o infinito. E aí, esse valor fica muito próximo de zero, e aí a gente pode escrever isso no formato de um limite, certo? Então, quando a gente
aproxima essas partições ali, o intervalo da partição para um valor muito pequeno, a gente melhora a aproximação da área, né? E a gente pode chamar essa fórmula aqui, onde quando a gente aplica o limite na soma riemanniana, é o que a gente chama de integral definida. Então, ela é definida desse jeito. Então, a integral definida, ela é um limite. Então, quando a gente calcula esse limite, a gente tem a integral definida. Só que, pelos métodos das integrações, fica muito mais fácil de usar o limite e o somatório, né? Então, basicamente, é isso aqui, ó, gente. A gente tem uma curva, que é a função. A gente pode usar tanto a soma superior de Riemann, como a inferior. A superior é quando a gente desenha os retângulos acima da curva. A inferior a gente desenha os retângulos abaixo da curva. Mas assim, as duas chegam numa aproximação boa quando a gente tende o intervalo de integração para zero, tá? Então, intervalo de integração não, um intervalo aqui, ó, entre cada retângulo, né? A base de cada retângulo quando a gente tende para zero. Então, olha só, aqui é uma quantidade finita, relativamente baixa, então a gente já tem uma aproximação. Quando a gente aumenta esse número de partições, a gente consegue refinar essa aproximação da área. E quando a gente tende esse carinha aqui, esse aqui não está tendendo para o infinito, tá menor, né? Mas já é uma aproximação boa. Quando a gente tende ao número de partição aqui para o infinito, aí a gente tem cada intervalo como se fosse tendendo para zero. E aí a gente tem uma aproximação muito real, que a gente chama, a gente afirma, na verdade, que no limite ele é igual à área, certo? E a mesma ideia a gente pode aplicar para o cálculo 2, certo? Então, aqui eu trouxe uma simulação para o cálculo 1 ainda. Aqui eu tenho uma função, aqui eu coloquei uma função polinomial de ordem 3, e aqui eu coloquei uns contadores que pode alterar tanto o intervalo de integração quanto a quantidade de continhas que a gente faz, tá? Então, ó, aqui se eu mexer no A e no B, a gente acaba mudando os intervalos de integração da função, tá? Então, mas é só um tipo de contador, tá, povo? Só deixa... Ele fica lento, tá, gente? Mas... vamos tentar redefinir aqui. Então, olha. O A, o B, eu posso mudando aqui o tamanho da função. Eu vou deixar aqui numa posição que vocês enxerguem toda a função. E aí, olha, aqui a gente consegue enxergar dois retângulos, né? Que tem as duas somas, a soma de Riemann inferior e a soma de Riemann superior. Eu vou deixar apenas uma delas aparecendo para não ficar confuso para vocês, tá? Aqui é o valor da área que está abaixo da curva. Então, assim, quando a gente pega e aumenta essa quantidade aqui de retângulos, o que vai acontecer? Essa área vai ficar cada vez melhor. Então, olha só, vocês podem observar aqui nesses valores que ela se altera e as duas estão se aproximando. Então, à medida que eu aumento aqui a quantidade de retângulos, ela acaba ficando cada vez mais próxima uma da outra, né? Então, no limite, tanto a superior quanto a inferior tende para o valor real da área. Aqui, como eu não consigo fazer infinitamente, eu coloquei até 200 retângulozinhos, né? E aqui eu já tenho uma boa aproximação das duas áreas, que seria de 5.5, 5.6, né? Então, gente, para a ideia de cálculo 2 é muito semelhante, tá? Só que aí que a gente vai ter? A gente não vai ter um domínio no eixo x. O domínio de uma função de duas variáveis é um plano. Então, a gente vai estar na região x e y, no plano x e y vai ser o domínio, e eu vou calcular um z que depende de x e y. Então, a ideia é muito semelhante, só que não é no plano, a gente passa para a região espacial, né? Aqui está a definição de integral definida, né, gente? Que é a soma de Riemann. E quando a gente pensa, então, no cálculo 2,
essa região aqui que eu vou chamar de R, ela é um subconjunto do R2, então ela vai estar no plano X e Y. Ela pode ser aqui retangular, então quando ela está desse formato, a gente chama de... é um intervalo, esse X aqui não é de vezes, é um símbolo de cartesiano, é quando eu faço a interpolação entre dois eixos do plano cartesiano, formando uma região retangular. E aí eu vou ter duas partições, que é uma partição aqui, ó, aqui seria um intervalo A e B, deixa eu voltar no anterior lá. Então, olha, eu vou ter uma região A e B que seria no primeiro eixo, e eu vou ter um intervalo C e D no segundo eixo, certo? Cada uma desses intervalos, ele vai ter uma partição. A primeira partição A e B vai ser lá no eixo do X, e a segunda, C e D, vai ter lá no eixo do Y. Então, eu vou ter duas partições que podem ter o mesmo N ou não, certo? Eu posso fazer todos eles quadradinhos, como eu posso fazer eles retangulares. Eu posso ter partições com tamanhos diferentes aqui, tá? Entre um e outro. Como eu vou tender eles, para na hora que eu calcular a integral, tendo eles para infinito, né? O número de partição. Então, não é muito relevante, assim, saber se vai ser igual ou não, ou esse valor de n, tá? E aí, quando eu faço essa partição, o que acontece? Eu vou particionar um intervalo o AB aqui do eixo do X e vou particionar o intervalo CD do eixo do Y. E aí, eu vou formar aqui, ó, no intervalo ABCD, eu formo esse retângulo grandão, certo? Que é essa região. Então, aquele AB cartesiano CD, ele forma essa região retangular. Faço a partição, eu faço um monte de retângulozinhos, certo? E quanto maior o número aqui, quando eu aumento o número da partição, diminuindo o intervalo entre um ponto e outro da partição, esses retângulos ficam cada vez menores. E aí, a gente tem a mesma ideia do cálculo 1, certo? Então, o que a gente faz? Esses pontinhos aqui, gente, é que na hora que a gente for calcular a altura no caso ali, a gente não vai ter mais retângulos, a gente vai ter prismas. Quando a gente vai calcular prismas, eu vou chamar de paralelepípedo, porque o paralelepípedo ele é um prisma, mas como ali a base ele é retangular, então a gente vai chamar de paralelepípedo, tá? Então, a altura desse paralelepípedo eu posso calcular em qualquer ponto dentro desse retângulozinho. Então, cada pontinho desse é como se fosse um ponto aleatório dentro desse retângulo, tá? E aí, a gente calcula a altura dele nesse ponto qualquer e a gente vai conseguir uma aproximação, tá? Então, por exemplo, quando a gente está lá, então, no cálculo 2, eu vou ter uma função que depende de x e y, que a gente chama de função z. Então, esse f de x e y a gente vai chamar de função z, onde a imagem dessa função x e y eu vou ter um valor que vai estar relacionado à altura aqui no terceiro eixo, quando a gente vai para o R3. E aí, o que a gente vai fazer? Lá embaixo, a gente tem lá a região retangular, AB para x, CD para y, e aí aqui eu vou ter uma região toda particionada. Aqui não está representando a partição ainda, mas eu vou ter ela toda particionada. A ideia do cálculo 2, o que é? É não descobrir a área, mas sim o volume da região abaixo da função. Então, aqui é uma superfície, então abaixo dessa superfície, dentro dessa região retangular, qual seria o volume desse sólido, certo? Então, eu não consigo determinar isso assim intuitivamente, não tem uma fórmula para calcular isso, a menos que a função seja muito bonitinha, né? Seja um plano, aí eu até consigo calcular o volume. Senão, a gente vai ter que recorrer à integração. Então, como que a gente faz isso? A gente particiona, então, aquela região D, e aí, cada regiãozinha pequenininha, aqui está uma região bem grande, não está nem pequena, né? Porque daí fica difícil de visualizar. Mas cada retângulozinho, a gente vai jogar a imagem dele lá para cima, e aí a gente vai conseguir projetar como se fosse um paralelepípedo mesmo, né? Aqui ele não está bem no formato paralelepípedo porque ele está seguindo aqui a curva, mas quando a gente faz a aproximação como se fosse um paralelepípedo, como se fosse uma caixinha, certo? Que pode ficar acima ou abaixo da função z, certo? E aí a gente, se somar o volume de cada paralelepípedo aqui, aí a gente consegue ter uma aproximação do volume que está abaixo da superfície. Então, a ideia é bastante semelhante ao do anterior, só aumenta uma dimensão. Então, o que a gente vai fazer? Como que calcula volume?
aí volume de prisma, ou no caso ali do paralelepípedo, mas volume de qualquer prisma, como que se faz? A gente calcula a área da base vezes a altura. Então, a área da base seria esse carinha vezes esse, né? O delta y vezes o delta x, calcular a área da base, vezes a altura dele, que seria a função calculada num ponto dentro desse retângulo aqui, certo? Então, aqui só relembrando para vocês, para quem não lembra, né? Então, volume, área da base vezes a altura. Esse RJ seria um dos retângulozinhos da partição. A área, aí, esse seria o intervalinho lá do delta x pelo delta y. Então, esse I e esse J, eles variam conforme a posição desse retângulozinho. E a altura, que a gente vai calcular no C, onde esse C faz parte desse retângulozinho lá da partição. Então, ele não sei quem ele pode ser um pontinho qualquer dentro do quadradinho. E aí, a gente calcula a altura nesse ponto, tá? E aí, quando a gente faz a continha da área, que seria a área da base aqui, o delta x vezes o delta y, vezes a função calculada no ponto, a gente consegue uma aproximação para um dos prismas. E aí, quando a gente soma todos eles, a gente tem uma aproximação para o volume da região, certo? Então, aqui eu tenho uma soma de Riemann também, só que é uma soma de Riemann que eu tenho dois somatórios. Um somatório com o contador I para o eixo do X e um somatório com o contador J, aqui com o índice J, para o eixo do Y. Então, cada um desses somatórios, quando a gente aplica o limite sobre ele, assim como lá no cálculo 1, cada um desses somatórios ele vai virar uma integral, tá? Então, aqui é a ideia do que eu estava tentando explicar para vocês. Aqui eu vou aproximar, ó, ele não fica curvinho, ele fica curvinho quando a gente está calculando mesmo a região da superfície. Mas como a gente não consegue, a gente está fazendo uma aproximação por meio de algo mais simples, que seria um paralelepípedo, a gente vai imaginar como se fosse bem retinho ali para formar a caixinha mesmo, tá? Então, aqui eu tenho uma quantidade de paralelepípedo e vai aumentando. Nessa segunda imagem já tem aumento a quantidade de partições aqui dos eixos x e y e vai diminuindo o tamanho, como se fosse a espessura, né? As dimensões da base. Ele vai diminuindo e a aproximação do volume vai ficando melhor. Então, aqui, ó, tenho mais partições ainda e melhor fica a aproximação do volume da superfície. Então, aqui seria uma aproximação bastante grosseira do volume, mas não deixa de ser uma aproximação. E aqui eu já tenho uma aproximação mais refinada. E quando a gente usa a ideia de integração, que a gente tende esses valores aqui do eixo do x e do eixo do y, a partição que a gente faz um número maior, tende para o infinito, ficando próximo de zero cada intervalinho, aí a gente pode afirmar que a gente determina o volume sobre a superfície, tá? Aqui, gente, eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, porque fica super pesado, mas se eu não conseguir mostrar aqui para vocês, vocês podem acessar. É uma simulação feita por um professor Valdecir. E aqui, ó, pode ser alterada a função. Aqui seriam os limites de integração, porque eu posso ter tanto uma região quadradinha ali do jeito bonitinho, retangular, do jeito que a gente estava vendo, como eu posso ter uma região entre curvas, que é o que a gente vai trabalhar para frente. Aqui está entre duas curvas, entre duas parábolas, que eu não sei se vocês conseguem notar aqui, ó, tem um risquinho aqui, ó, que é uma das parábolas. Esse outro aqui em roxinho é uma outra parábola, e a gente não está calculando o volume da curva dentro da região retangular, a gente está calculando dentro dessa outra área, tá? Então, a gente pode alterar essas funções também. Aqui está as partições de A e B, e C e D para X, e vocês podem alterar aqui, ó, o M seria o número de partições com relação a B, o N, o número de partições com relação ao eixo Y lá, ao intervalo CD. Então, se eu aumentar esses carinhas aqui, vai aumentar a quantidade de paralelepípedo que a gente tem, e aí vai refinar
a aproximação. Eu vou tentar fazer aqui, gente, mas eu aconselho vocês a tentarem pelo computador de vocês, porque fica bem pesado e às vezes ele começa a travar aqui no computador, tá? Ó, ele aumentou um pouquinho. Se aumentar demais, ele já trava, tá? Mas dá pra ter uma ideia, ó, que aumentou, ele vai diminuindo ali a espessura dos paralelepípedos e vai melhorando a área dada por esse valor aqui, ó, que tá indicado, ó, a área não, o volume, né? O volume abaixo da superfície, ele é dado por esse somatório, então por essa aproximação, tá? Então, olha só, se eu manipular esse cursor do N pro M, ele vai aumentando aqui, ó, os quadradinhos da região, né? Os quadradinhos não, os retângulozinhos da região, e vai também alterar a quantidade aqui de paralelepípedo e vai melhorar aqui a aproximação, a aproximação do valor aproximado por volume, tá? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais eu acho que ele, ó, aumentou um pouquinho, foi para 6. Então, ele aumenta, ó, já mudou, 19,88. Vamos ver se a gente consegue mais um. Olha, aumentou para 7, ó, 19,80, ó, para 8 agora, 19,86. Então, ele vai melhorando aqui a aproximação do volume que a gente tem para essa superfície, certo? Então, a ideia é bastante semelhante e a continha tem as suas particularidades, que é o que a gente vai ver nas aulas, nas próximas aulas, tá? Então, pra gente dar sequência aqui, quando a gente, então, aplica o limite nessa integral, nesse somatório de rima, a gente pode aproximar cada um desses somatórios por uma integração. Essa integração vai ser dentro de uma região, onde esse R vai ser definido, então ele vai dar um intervalo R, onde esse R pode ser aquela região retangular, dado lá pelos intervalos cartesianos, outro intervalo, ou então ele vai ser dado por meio de delimitado dentro de uma interseção de curvas. Então, ele vai ser dado lá, tipo, a região R vai ser definida pelas curvas tais. Aí, a gente não tem uma região bonitinha, retangular, mas a gente tem uma região que está bem definida. E aí, gente, quando a gente, então, tende, então, esse somatório da soma de rima pro limite do N, tendendo para o infinito, a gente tem a aproximação por essa função, por essa integração da função, né? Essa integral, ela tem algumas propriedades que a gente vai ver, que que eu coloquei como proposição, mas são propriedades também. Algumas delas são bem semelhantes ao do cálculo 1. A primeira delas, que é bastante importante, facilita bastante a gente faz isso intuitivamente na hora que a gente calcula, faz as continhas da integral, né? Que é a questão da propriedade de linearidade da integral. O que é linearidade? Que se eu tiver a soma, aqui geralmente eles escrevem entre duas propriedades, eu escrevi como se fosse uma só, eu escrevi as duas junto ao mesmo tempo, né? Que seria a integral de duas funções, que seria do f e do g. Eu posso quebrar ela em duas somas. E eu também posso comutar, quando eu tenho uma multiplicação do número escalar com uma função, eu posso comutar esse valor numérico para fora da integral e multiplicar depois, tá? Então, é isso que quer dizer aqui. Posso fazer tudo junto? Posso. Então, depende muito da situação. Às vezes, a situação fica mais fácil a gente quebrar a função em duas para poder fazer a continha, tá? Se eu tiver uma função menor que a outra, automaticamente menor que a outra, que eu falo, a superfície, ela tá tem uma superfície acima, uma superfície abaixo. O volume da que está acima, ela vai ser maior do que o volume que está embaixo, certo? Quando eu não tenho a função aparecendo aqui, quando a função não está aparecendo na integração, significa que a função, ela vale 1. Quando z lá, que depende de x e y, é igual a constante 1. Nesse caso, gente, eu vou ter só a integral dupla de dx dy. Isso equivale à área da região
a área da região de integração. Então, aquela área lá que, a princípio, a gente está trabalhando numa região retangular, ela pode ser calculada por meio da integração de dx dy, tá? Então, é uma aproximação para a área. Se eu colocar o z, uma superfície qualquer, dependendo de x e y, ou qualquer outra constante, eu já não tenho a área. A área é só quando ele não aparece aqui e quando o z vale 1, tá? E aí, quando eu tenho uma função que é limitada entre duas constantes, eu posso também fazer uma aproximação que o volume dessa função ela vai estar limitado entre o valor desse m, que seria o limitante superior, pela área da região e pelo limitante inferior vezes a área da região, tá? Então, essa é uma propriedade que pode surgir. E como que faz a conta? Então, particularidades da hora de fazer a continha. Eu tenho lá uma integral que depende, uma função que depende de x e y, e eu vou ter dois intervalos de integração. Então, aqui tem os índices dx e dy, que indica qual variável que eu estou integrando. Eu vou ter que integrar cada uma delas de uma vez. Eu não posso integrar tudo de uma vez, sabe? Tipo, tudo junto. Não posso integrar dx e dy juntos. Eu tenho que integrar primeiro em relação a x e depois em relação a y, tá? Assim como nas derivadas parciais. Eu derivo com relação a uma variável e depois eu derivo com relação a outra. Eu não derivo as duas juntas, né? Eu tenho que fazer uma de cada vez. Aqui, da mesma forma, eu tenho que fazer uma de cada vez. Então, olha, o que a gente vai ter que prestar atenção? No intervalo de integração. Aqui o intervalo de integração é A e B, é o que a gente tinha definido para o eixo do x. Então, eu vou definir aqui, ó, como se essa integral aqui de dentro fosse com relação a x, porque eu estou no intervalo A e B. O intervalo CD corresponde a y, então eu deixo ele para integrar depois. Depois que eu resolver esse, a resposta fica dentro dessa segunda integral, que eu vou resolver em relação ao y, tá? Quando a gente faz isso, gente, dentro dessa primeira função, ela vai ter tanto x quanto y. Como eu estou integrando com relação a x, significa que o y eu vou encarar como se fosse uma constante, certo? E aí, assim, são duas contas que eu vou fazer. Uma, depois a outra, sempre prestando atenção aqui se os intervalos estão correspondentes com quem está sendo indicado aqui como variável de integração. Se eu mudar aqui a posição das integrais, é a mesma coisa, eu tenho que mudar o posicionamento do dx e do dy. Mas o modo de proceder é análogo. Então, tanto faz eu resolver com relação a y, quanto resolver com relação a x. O que eu tenho que prestar atenção é se o intervalo que eu estou integrando é correspondente à variável que eu estou dizendo que eu estou integrando. Então, se eu estou integrando com relação a y, eu tenho que estar no intervalo correspondente ao y. E o que é fácil de fazer, assim? Às vezes a função, ela não fica fácil de integrar em relação a uma das variáveis, mas é fácil de integrar em relação a outra. Então, a gente integra primeiro naquela que a gente acha mais simples e depois vai para outra. Ou então, assim, quando a gente não está numa região bonitinha que é retangular, às vezes uma das funções depende da outra. Então, a gente tem que colocar o intervalo da função que é dependente da outra primeiro para resolver. Então, esse teorema de Fubini, ele garante isso pra gente, que tanto faz eu integrar primeiro com relação a x ou integrar primeiro com relação a y. Essas duas integrais vão dar a mesma resposta, porque os limites de integração são os mesmos e as variáveis são as mesmas e as funções são as mesmas. O que muda é que nessa primeira notação eu estou integrando primeiro com relação a x. Se eu comutar ali os símbolos de integração, eu vou ter que comutar aqui o dx e y. E aí aqui eu vou integrar primeiro com relação ao y, tá? Mas assim, tanto faz quem vem primeiro. O que eu tenho que prestar atenção é se os intervalos de integração são correspondentes com a variável que eu estou integrando e o resultado vai dar o mesmo. Então, o que é vantagem? Depende da operação, tá? Então, tem que observar cada problema com calma e para isso que a gente vai fazer alguns exemplos para vocês notarem essas particularidades. Então, gente, a princípio é isso.
Eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho a ideia de integração. Então, essa parte que eu fiz com vocês é um pouco bastante conceitual, é para entender mesmo o conceito da integral definida de duas variáveis, a integração dupla. Quando a gente está numa integral tripla, a ideia é semelhante, só que aí quando eu estou na integral tripla, eu tenho uma função com 3 variáveis. E quando eu tenho uma função com 3 variáveis, significa que o domínio da função que eu vou particionar, que aqui no cálculo 1 seria um intervalo aqui, ó, x seria o domínio, né? Então, eu particiono o intervalo, então seria uma função, é como se fosse, geometricamente, eu tenho uma dimensão. Quando eu vou para o cálculo 2, eu tenho o domínio que ele faz parte de um plano, então eu vou ter um plano aqui, ó, x e y, e eu vou ter uma região bidimensional. E quando eu tiver numa integração tripla, a minha função ela vai ter 3 variáveis independentes e uma outra que é dependente, né? Então, uma quarta que é dependente. Então, aí a partição vai ser dentro do espaço. O domínio vai ser uma região espacial, ele não vai ser uma região bidimensional, ele vai ser tridimensional apenas o domínio. E aí a imagem, que seria numa região de R4, a gente já não consegue enxergar isso geometricamente dentro da nossa visão limitada do R3 que a gente, ser humano, tem, certo? Então, a gente já não consegue imaginar como que seria o R4, tá? Mas a gente consegue calcular o volume da região que seria do domínio em que a gente está calculando a integração, mas a gente não tem um significado físico para esse cálculo que nem a gente tem para a integral dupla, né? Para a integral de uma variável seria, a integral definida seria correspondente à área. Para a integral dupla, a gente tem que o resultado dessa integral representa o volume. E para o R3, lá quando eu tenho uma função de 3 variáveis, eu já não tenho uma entidade física, assim, que a gente possa dizer que ela represente, como a gente tem para as outras duas. Mas o modo de calcular e o modo de pensar é bastante semelhante. As continhas vão ser as mesmas que a gente faz no cálculo 1, só que a gente vai ter que usar elas 2 vezes, certo? Então, o princípio é isso, pessoal. E aí a gente se vê nas próximas aulas. Tchau, tchau, e agradeço aí a participação de vocês.